Oi, gente, tudo bem com vocês? Um lindo dia, né? Ontem eu tava quase tendo um treco por causa do calor. Ainda tô me recuperando e é desesperador. Eu tô um pouco grogue, então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, tá? É porque realmente hoje eu tô num dia de autocura. Também, até pelas aulas que eu passo, muitas coisas, gente, que eu falo aqui é intuído. Então, aí depois que eu termino de gravar, eu começo a chorar, começa a vir as cenas na minha cabeça, meu amor. E aí eu começo a chorar. Então, todas essas aulas aqui têm sido um processo de cura, não só para vocês que estão assistindo, para mim também. Cada vez a gente vai se aprofundando mais. E aí quando chega no final de semana eu já tô meio, sabe, zonza. Então hoje eu tô um pouquinho grogue, mas não tá tanto calor, então eu vou conseguir estabilizar um pouquinho, né? E vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre aprendizado, né? Existem várias teorias. Eu sempre acordei muito da infância, pra mim é muito importante. Tá, Carol, mas e aí? Eu não tive uma infância legal, não aprendi essas coisas aí que tem que aprender. Hoje eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo colocar em prática. É o problema de muitos nós, né? Então eu escolhi, no início eu tinha pretendido falar sobre a experiência que eu tô tendo com meu filho, né? Que é o poder do exemplo. Mas veio para falar de outra coisa, então eu resolvi falar sobre o campo do trabalho, né? Sobre as empresas, que é onde tem a concentração de adultos, porque é sempre uma selva, né? Quando a gente era criança, é a escola, joga todo mundo lá e fala, se vira. E aí quando você chega na fase adulta é o trabalho, né? Aí te joga com, nossa senhora, né? Tem cada ambiente de trabalho que às vezes que é torturante. Vamos dizer isso, né? E por quê? Boa parte é de tudo que eu venho falando. Cada pessoa vem de uma criação com um estilo de pensamento, sabe? Muitas pessoas estão em depressão e nem elas mesmas sabem, quanto mais os colegas. Então, aquilo ali vai se tornando um ambiente caótico. E aí o que, que a gente faz? A gente já é adulto, a gente já passou por aquelas fases lá e tudo mais. Primeiro passo é a gente entrar no autoconhecimento para conhecer a gente, né? Então isso daí já começa a criar uma base de aprendizado. Porque a partir do momento que você começa a reconhecer, você começa a dar expansão para sua mente aprender da forma correta. Se cada vez que você lembra de uma situação e você sente vergonha, então começa a criar pensamentos que você agiria de uma forma diferente. Então o seu cérebro, lá na psicologia cognitiva que a gente estudou isso, ele vai começar a disparar as informações de que, ó, vamos começar a mudar aquilo ali. Não vai ser do dia para noite, aos pouquinhos vai conseguindo melhorar. Mas se não começar, não vai melhorar nunca, né, gente? Então, por exemplo, dentro das empresas, muitas pessoas acham que ser líder é só ter um cargo alto, ir lá e mandar. Um verdadeiro líder, ele não tem subalternos, ele tem aprendizes. Um líder desse, ele chega no topo da cadeia alimentar, porque ele entende que quanto mais líderes ele formar, mais liderança ele vai construir para si mesmo, né? Então, hoje já tem muitas empresas que hoje em dia colocam terapeutas de desempenho para fazer motivação pessoal e tudo mais. Mas eu acho muito importante, dentro do trabalho, por exemplo, que os verdadeiros líderes comecem a se importar um pouco com a vida pessoal dos seus funcionários. Por quê? Não é para você ir lá e ficar fofocando da vida dos outros. Não se trata disso. Se trata de que se uma pessoa está com problema em casa, esse problema não ficou lá. Esse problema está dentro da pessoa.
Então, a partir do momento que, mesmo que seja para levar uma palavra amiga e uma conversa, para incentivar ele a conseguir resolver aquele problema, você já está tirando um problema da própria empresa, porque um funcionário feliz, com a vida saudável, com uma mente produtiva, ele vai produzir 3 vezes mais e feliz da vida, isso daí vai impulsionar outros funcionários. Então, é muito importante que a gente comece a trabalhar, não em mudar as pessoas, mas mostrar que tem outras formas de lidar com a situação. Né? Já passei por empresas que eu chorava de desespero, muita pressão, sabe? Muito trabalho, e você vai ficando exausto, você vai ficando exausto, e você vai ficando exausto, daqui a pouco a pessoa surta. Quando não surta, cai numa depressão de trabalho, eu não sei como é que chama isso, mas a pessoa não consegue, ela não sente mais motivação. Você pode oferecer o dinheiro que for, a pessoa, desculpa, no subconsciente dela, ela já ligou o sofrimento dela ao trabalho. E aquilo ali você vai ter um funcionário que é um peso morto. Ah, tem que descartar o funcionário? Não, você tem que ir lá e reconquistar ele. Muitas empresas não conquistam funcionário nem na hora de contratar, entendeu? As pessoas vão trabalhar só por causa do dinheiro mesmo. Então isso, gente, é aprender a motivar as pessoas, a encorajar as pessoas. Sabe, tem tanto chefe, tanto patrão, que não sabe por que as coisas não fluem, porque só vive aquela merda. Se nem você tá gostando do trabalho, imagina seus funcionários, cara. Então, quando você começa a trabalhar o autoconhecimento, por exemplo, se você trabalha num cargo de chefia, estude sobre inteligência emocional, estude sobre inteligência social, estude sobre o comportamento humano para você conseguir identificar quais dons você pode explorar de cada um dos seus funcionários, porque as pessoas são diferentes, mas as empresas continuam querendo tratar todo mundo como um robô. E isso vai transformando as pessoas mais infelizes, menos produtivas. Então, por exemplo, eu não posso deixar de produzir. Às vezes, se você deixar de produzir um dia inteiro, lá pra frente você vai estar produzindo 3 vezes mais todo dia, por um dia que você parou a produção e botou todos os seus funcionários numa palestra, ou levou todo mundo para um hotel, ou mesmo que seja para uma churrascaria, entendeu? Pagou um terapeuta para ir na empresa, para saber como é que está a mente deles, porque uma mente cansada, ela não produz. E aí acha que ir lá gritar e vai resolver a situação. É a mesma coisa da infância que a gente estava falando, não resolve, só piora. Vou dar um exemplo. Imagina que você está no seu trabalho, você deixa um prato cair e o nego vem, vira a mão, te dá uma porrada que é para você prender, que tem que ter cuidado com as coisas. Então funciona? Você vai ficar revoltado, não vai? Quem é que aceita tomar uma porrada assim? Mas por que as crianças podem? Eu vejo mães tirando onda, entendeu? De como agredir o filho. O que eu via na frente eu tacava. E então, de todas as formas de aprendizado, gente, no geral, o nosso subconsciente armazena as coisas que geram as emoções, que a gente já trabalhou. Então, se você está no trabalho estressante, aquilo ali está gerando emoção dentro de você o tempo inteiro. Uma emoção ruim ou uma emoção boa. Tem muita gente, não estou falando que são todas as empresas, não é todo lugar que é ruim para trabalhar. Tem muitas empresas que são maravilhosas. Trata melhor do que a mãe. Mas é muito difícil. É lógico, só vai entrar quem está capacitado para entrar numa empresa dessa. Não adianta você querer estudar um ensino médio, muito meia boca, porque se perguntar qualquer coisa, a pessoa nem lembra. E quer disputar uma vaga concorridíssima. A conta não fecha. Quer conseguir um emprego numa empresa fodástica? Tira um ano da tua vida só para estudar.
vai fazer curso livre, vai fazer, entendeu, alguma capacitação a mais, vai se profissionalizar. E aí as empresas vão fazer questão de ter você lá. E não o contrário. Então, quando a gente começa a trabalhar mais esse lado do ser humano, de mudar, que o ser humano entenda que a vida pode ser melhor, que a vida pode ser mais bonita, isso gera um processo de aprendizagem que está fechado na mente da maioria dos seres humanos. Que a vida é isso, a vida é uma merda, entendeu? Porque eu aprendi isso quando eu era criança, e é isso, a vida é cruel, a vida é difícil. E aí fica naquele padrão de pensamento e a vida não anda. Realmente, você é o que você pensa. Então, se a sua equipe vai para o trabalho todo dia, ai, de novo, ai, que saco. Gente, como é que vai ser a produção dessa equipe? Ah, não, mas eu vou lá gritar, vou xingar, vou mostrar que sou eu que mando e que se não produzir vai ser demitido. Piora a situação. Aí então vem a importância de levar o aprendizado interno para as pessoas. É você se dar conta de que você precisa aprender a liderar. Que você é mãe, você que é um marido, um familiar, um amigo. Se você quer ajudar outra pessoa, você tem que aprender a liderar. Só que liderar não é mandar, gente. Liderar é você olhar para a pessoa, estudar a pessoa, saber identificar qual é o ponto forte dessa pessoa, o que ela nasceu para fazer e para brilhar, porque todos nós temos dons. A partir do momento que a gente consegue identificar qual é a qualidade dessa pessoa, você começa a trabalhar nisso, você está alimentando um padrão de pensamento que você mesmo vai criar nela. Ou seja, se é uma pessoa que está infeliz, está beirando a depressão, se você começa a falar que ela é capaz e ela pode, e ela vai começar a se arriscar, quanto mais ela se arriscar, mais ela vai ver que ela realmente pode. E que você está ali do lado para apoiar. Essa pessoa vai crescer. E vai ser um amigo muito leal a você. Isso independente de estar dentro de um campo de trabalho, ou dentro da família, ou no círculo de amigos, ou no campo amoroso. Imagina como é uma relação maravilhosa, gente. São duas pessoas que se apoiam acima de tudo. É você ter a plena convicção, sabe, de confiança de que aquela pessoa está ali por você. Isso não tem preço. É por isso que relacionamentos sem confiança, com mentira, ele não vai para frente. E a mesma coisa dentro do campo de trabalho. Só um minutinho, gente. Minha garganta estava queimando. Beber um pouquinho de água. Então, quanto mais o ser humano aprende a investir no próximo, mais a gente cresce junto. Então, a teoria da aprendizagem, como eu falei, para mim o ponto mais importante é o exemplo. E aí agora eu cito o meu filho, né? Ele teve uma época aí que as coisas estavam de cabeça para baixo e eu estava tendo muitos problemas com ele, com explosões de raiva, agressão. E eu comecei a estudar para ver como eu ia reverter aquilo ali. E aí eu comecei a dar exemplos. Quando ele começava a gritar, 7 anos, ele via para gritar comigo. Eu ia lá, ligava, botava na oração e ficava lá de olho fechado. E aí lá na cabeça assim, Jesus me segura, que senão eu vou virar a mão nele. Me segura, Jesus, me segura. Mas eu ficava ali, ó. Aos poucos ele foi parando. Só que aí, por exemplo, igual o exemplo da oração, quanto mais ele me via acordando 5 horas da manhã para oração, às 6 e fazendo meia-noite, ou seja, eu fazia oração meia-noite e acordava às 5. E ele se ofereceu, ele queria acordar comigo, começou a acostumar a fazer oração, queria acordar comigo, e ele acordava, e depois voltava a dormir. Aí agora, ele já mudou da água para o vinho, água para o vinho mesmo. No tanto que às vezes eu não estou muito legal, aí eu vou dormir, aí no outro dia ele fala, mãe, você foi dormir? Mas olha, eu fiz a oração de meia-noite por nós dois, tá?
Aí, gente, dá vontade de chorar, né? Na primeira vez eu chorei, claro. Mas assim, é o poder do exemplo. Então, na família, nos amigos, no romance, por que, que a gente sempre tem que ficar esperando que o outro tome uma atitude? Porque o nosso orgulho não permite que a gente se abra. Isso não é só sobre romance, gente. É sobre a família, por exemplo. Eu não vou dar o braço a torcer. Porque, sabe, aquela coisa enraigada no trabalho, eu não vou ajudar ele a crescer, depois ele vai querer tomar meu emprego. Se você tem capacidade, ninguém vai tomar seu emprego. Pelo contrário, se a tua equipe crescer, você cresce 2 vezes mais, porque aí cada funcionário daquele vai ter a própria equipe. E se você ensinou muito bem, todos eles vão prosperar. Um bom líder em 10 anos, ele já é já é até sócio da empresa. Então a gente precisa aprender a lidar com os outros seres humanos. A gente tem que aprender a ser bom para a gente mesmo, para que a gente possa ser bom para as outras pessoas da maneira correta. Sabe? Então hoje a gente exagera muito no orgulho. Ah, não, eu lá vou pedir desculpa para uma criança. Pô, vários chefes, donos de empresa, no meio de fofocaiada, porque tem o favorito e tem aquele que não presta muito, vivem numa eterna quinta série. Não enxerga que um verdadeiro líder, ele faz a empresa. Tudo depende dele. Eu li, eu não sei se foi num livro, eu não lembro onde, de um caso que um cara, ele fundou a empresa e ele 10, 20 anos depois foram fazer entrevista com ele, que ele tem os mesmos funcionários de quando a empresa abriu, porque e vários já passaram por problemas de quase ser demitido, e ele ia lá, conversava, ajudava, e todos eles são leais, fiéis, 100% a ele. E a empresa já está muito lá na frente. E foi quando eu li essa história, porque eu não lembro realmente os detalhes, já tem muito tempo, que eu comecei a analisar que é verdade, se a gente entra num ambiente. Porque o aprendizado, gente, é isso. Ele depende de vários fatores, né? Emocionais, fisiológicos, ambientais. O ambiente que a gente está inserido, ele é muito importante, porque tudo que a gente vê, a gente absorve. Tudo que a gente ouve, a gente absorve. Então, se você convive com pessoas que são mentirosas, quando você vê, você já está mentindo, você já está falsificando documento, você já está, sabe? E você vai sendo levado como... Então, se você entra num ambiente de trabalho carregado a fofoca, quando você vê, você já está no meio da fofoca. Eu vi uma história também, eu gosto de livros empresariais, né? E de um chefe que toda vez que alguém ia falar alguma coisa de outra pessoa para ele, ele pedia para parar 1 minuto e chamava a outra pessoa para ouvir junto. Em 1 semana acabou a fofoca dentro do trabalho. Então é saber ser inteligente, sabe? Ele não precisou brigar, gritar, não teve mais fofoca no ambiente de trabalho, porque todo mundo, porque as pessoas falam pelas costas. É muito conveniente falar pelas costas. Aí quando chega taca na cara, ai querida, tô tão feliz por você. Mas por trás, E tudo, isso acontece em qualquer lugar, gente. Todos os lugares que nós vamos tem. Agora, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um ciclo familiar, é doentio, porque a gente acaba ficando preso naquilo ali, sabe? Então, a gente tem que compreender que dá para mudar. Se todo mundo chegar num consenso e tiver um líder disposto a isso, e quando eu digo líder, gente,
é independente de idade. Líder é aquele que vê as coisas de uma forma diferente, de uma perspectiva maior. Pô, eu tô olhando de fora, tá todo mundo fazendo fofoca? Eu vou chamar a pessoa. Ou não, não vou participar. Vou lá e falar, ó, isso, não faço questão de participar disso. Sabe? Ir de pouquinho em pouquinho, cada um conversar que isso não é legal e tudo mais, mas sem se meter muito. Isso é ser um líder, porque às vezes a pessoa está fazendo fofoca, às vezes é por inveja, às vezes por despeito. Então, mas não é importante ir lá e escrachar a pessoa. O importante é saber incentivar aquela pessoa que ela pode tanto quanto a outra. Sabe? É desfazer as intrigas, é desfazer as inimizades, porque nós não vivemos na quinta série. E tudo isso vem do aprendizado. Porque se a gente não aprendeu lá na infância, gente, a gente tem que tomar vergonha na cara, estudar e aprender agora. Ou daqui a 10, 20 anos, vai estar reclamando dos mesmos problemas, até de problemas maiores. E a base do conhecimento já está aqui nesse curso para vocês. E de pouquinho em pouquinho a gente vai aprimorando mais, aprimorando mais. E conforme vocês forem colocando esses aprendizados em prática, vocês vão começar a ver muitas melhorias na sua família, no seu ambiente de trabalho. É claro que antes disso, tem certos cortes, tem certas atitudes que você tem que tomar, que as pessoas não vão concordar e você vai ter que ser firme. Mas aos poucos, quando estiver lá na frente, vai ter uma situação melhor. Ninguém está falando que é para acabar com as famílias. Mas é importante que tire um tempo para se curar, para aprender sobre si mesmo, aprender sobre a vida, sobre a mente, sobre o corpo, sobre Deus, sobre tudo. Por que não, gente? Então é importante a gente despertar essa vontade de aprender. Aprender é bom, tá? Então por hoje é só. Um beijo no coração de vocês. Eu vou curtir meu friozinho na cama, vou dormir o dia inteiro. E até segunda-feira, gente. Um beijo.